seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Bom dia, irmãos. Bom estarmos nos preparando já para o culto desta manhã. Chegou o último domingo do ano e logo de manhã nós nos encontramos na presença de Deus para cultuarmos ao nosso Deus, para bendizermos o nome do Senhor. Espero que todos tenham tido um Natal tranquilo, feliz e principalmente ter lembrado durante as reuniões em família do aniversariante, Jesus Cristo. Natal sem Jesus não tem nenhum sentido para nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Hoje já iniciamos este culto louvando a Deus, glorificando ao nosso Deus, com louvores, com músicas que falam ao nosso coração, e vai ser assim durante este domingo. Este domingo é muito especial para todos nós, enquanto neste momento eu estou chegando à sua casa para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Lá no templo da igreja teremos duas atividades. Uma atividade do templo, né? Das 9 às 10 o culto, como você está acompanhando aqui. Logo depois nós temos a escola bíblica dominical, e durante a escola bíblica dominical, as mulheres, a classe da IBD das mulheres, elas estarão no templo com o estudo da lição do livro do Apocalipse, e enquanto isso os homens, todos os homens da igreja estarão em campo. Isso mesmo. Nós iremos sair até a comunidade próxima da Igreja Batista em Jardim Santana e vamos entrar neste local para levarmos a razão de existirmos, entregarmos o Evangelho de João e dizer para eles a mensagem que está contida neste Evangelho. E enquanto nós entregamos o Evangelho de João, nós estaremos também entregando panetones para o café, ou no último domingo o pessoal ter isso em casa. Nós estaremos entregando o panetone. Juntamente com o panetone, iremos entregar alguns kits de limpeza também para as pessoas. Mas o mais importante é a mensagem que nós queremos deixar, a mensagem que nós queremos transmitir. E eu estou dizendo isto para você que está em casa, participando deste culto. Não esqueça de orar pelos homens da Igreja Batista em Jardim Santana, porque nós iremos, com muita alegria, fechar o ano no último domingo. Assim como fizemos na semana passada, nós estamos repetindo esse início de semana, este último domingo do ano, falando de Cristo, falando do amor, da graça, da bondade de Deus. Essa é a forma que a Igreja Batista em Jardim Santana, através da sua liderança, escolheu para terminar o ano. Terminar o ano falando
de boas novas, falando da graça de Deus, falando da bondade de Deus. E neste domingo é a vez dos homens estarem fazendo isso. Homens valorosos, homens comprometidos com Deus, a campo, trabalhando e servindo ao Senhor. E é assim que nós iniciamos o culto desta manhã, trazendo esta notícia da Igreja Batista em Jardim Santana e dizendo para todos os outros que nos acompanham aqui no canal, seja bem-vindo. Vamos gastar alguns minutos com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, toda honra, toda glória nós damos a Ti, Senhor. Derrame da Tua graça, da Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, da Tua igreja, onde quer que essa mensagem esteja chegando, ó Deus. O lar, a família, a pessoa individualmente, independente do que ele está sentindo agora, Senhor, se está feliz, se está alegre ou se está triste, neste momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito haja com graça, com poder e com misericórdia na vida de cada uma dessas pessoas. O ano de 2020, Senhor, nós agradecemos a Ti. Agradecemos porque muitas oportunidades o Senhor nos deu para refletirmos sobre a vida, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, mais difíceis que nós passamos. Em tudo nós damos graças a Ti. Pedimos a Deus por esse novo ano que se aproxima, ó Deus. Ó Pai querido, derrame bênção e graça sobre o Teu povo, sobre todas as pessoas. Em 2021, ó Deus, possamos ter um tempo de mais tranquilidade, prosperidade, alegria, e o nosso coração continuará cheio de gratidão, porque toda honra, toda glória nós damos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E na terça-feira próxima passada, o Marcos Botelho, o pastor Marcos Botelho, ele falou sobre o capítulo 13, o capítulo 14 e 15, né? O capítulo 14 e 15 de Atos dos Apóstolos. E como ele falou na terça-feira, nós tivemos um número bastante grande de irmãos, irmãs e amigos que estiveram acompanhando. Eu quero que ele esteja fechando essa série de estudos nesse último domingo de Atos, né? E nós iremos ouvir, nós iremos ainda ficar com o pastor Marcos nessa manhã, da forma tão sucinta, com o poder de síntese que o pastor Marcos tem, trazendo o estudo para nós. Ele vai falar hoje sobre o capítulo 16 e o capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 16, ele vai trabalhar o discernimento do Espírito Santo, vivermos sobre a orientação, sobre tendo discernimento que o Espírito de Deus coloca em nós. Esse é a primeira ênfase que o pastor Marcos estará dando no capítulo de número 16. E logo em seguida, diante desse discernimento, nós poderemos entender a revelação geral de Deus para toda a humanidade e principalmente para a Igreja do Senhor Jesus. Então, nós estaremos trabalhando o primeiro momento, o discernimento do Espírito, e o segundo momento, a revelação de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus esteja nos abençoando, derramando graça e bênção sobre a nossa vida, a vida de todos vocês. Nós iremos ouvir e cantarmos, louvarmos
ao Senhor com uma música especial e depois já iniciaremos o estudo com o pastor Marcos. Que você tenha um dia de domingo abençoado com a graça e a bênção do Senhor Jesus. Vamos ouvir a música e depois o pastor Marcos entra com o estudo do capítulo 16 e 17 de Marcos. Que Deus te abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
é o meu Deus. Vamos entrar no capítulo 16 de Atos. O capítulo 16 de Atos mostra Paulo e Silas, seu novo companheiro, chegando em Listra. E Listra ele conhece um jovem muito dedicado ao Senhor, chamado Timóteo. Você já ouviu falar em Timóteo? Porque Paulo depois vai escrever 2 cartas para Timóteo, cartas pastorais. Timóteo vai se tornar um dos grandes pastores do primeiro século, um homem de Deus, mas que ali é apenas um menino, filho de uma judia e de pai grego. E é interessante que Paulo está com aquela carta, lembra do capítulo passado? A carta que fala que não precisava circuncidar e faz um convite a Timóteo, falando: Timóteo, você quer caminhar com a gente? Mostra que Paulo, mesmo não aceitando João Marcos, ele ainda quer um jovem para ensinar e sabe a importância de ter sempre um jovem alguém menos experiente perto, para passar. Isso é discipulado, isso é o evangelho, você sempre discipulando alguém novo para seguir o seu caminho. E ele desafia isso, Timóteo aceita e ele circuncida Timóteo. Ele sabia que mais para frente todos saberiam que o pai dele era grego e que talvez Paulo só estava com aquela carta que não precisava circuncidar porque era uma justificativa do seu pupilo, do seu discípulo. E aí Paulo fala assim: olha, para evitar confusão, é muito interessante isso. Paulo lutou muito para falar que não precisava circuncidar, mas para evitar confusão, Timóteo se circuncida, passa por esse sofrimento, por amor à igreja dos gentios que ainda vão encontrar o evangelho, por amor ao seu ministério que você vai enfrentar. E Timóteo faz isso e sai para viajar com eles. Uma segunda coisa que eu acho interessante, a partir desse capítulo, pelo menos foi algo que eu reparei, Lucas, o autor do livro, começa a escrever na primeira pessoa do plural. Então ele começa a falar: a gente foi para lá e a gente foi para lá. De alguma forma, dá a impressão que Lucas também estava nessa viagem, pelo menos é o sentimento que a gente está lendo ali. Mas ele vai falando: a gente foi para lá, a gente foi para cá. E aí é um jeito que parece a lupa na história, nos coloca lá dentro, porque a gente vai para a primeira pessoa do plural. Não sei se repararam isso na leitura, mas você vai ver que até então está falando que é Paulo e Barnabé, Paulo, agora a gente é levado até lá. E eles vão para a Ásia e acontece algo muito interessante, 2 vezes acontece. Eles vão entrar na Ásia para pregar o evangelho, estão indo até os confins, como Jesus mandou. E aí o Espírito Santo fala: não, para. Como assim? Como assim não para? E eles narra o texto que eles saibam claramente que o Espírito Santo fala para eles não entrarem, que não é hora de pregar o evangelho naquele lugar. Eles vão para uma outra cidade e também o Espírito Santo fala a mesma coisa. Não. Como assim? Você já pensou nisso? Eles iam pregar o evangelho, eles iam fazer coisas que Jesus mandou. Tem horas que a gente tem coisas na nossa frente que é tão óbvias, a gente tem que fazer, a gente está aí e algo vem mais forte, o Espírito Santo, essa intimidade que eu quero para a minha vida e para a sua vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo falar com a gente para não fazer algo que é errado, isso é muito comum, isso é para todo mundo, isso Marcos, não faz isso, não fala mal dessa pessoa porque isso é maledicência. Então, o Espírito Santo veio e me incomodou na hora que eu ia falar e aí eu parei de falar. Isso é legal. Agora, uma intimidade com o Espírito Santo, que eu vou fazer alguma coisa boa, certa, correta, que eu sei que é de Deus, mas que não é a hora certa para se fazer, isso é demais. E Paulo tem isso. Paulo tem, Silas tem, Timóteo tem, eles ouvem de não, aqui não. Isso eu acho muito, muito especial, que eu acho que é um destaque desse capítulo, como Paulo tem uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e essa sensibilidade eu busco para mim,
Espero que você busque para você de ouvir a voz de Deus, porque Deus tem um plano maior. O plano de Deus não é o que é certo ou errado, você vai viver na vida, vai no que é certo, que garante. Deus tem um plano específico, Deus tem um planejamento estratégico com a igreja, com as viagens de Paulo, e o Espírito Santo fala, não vai aí, porque isso não faz parte do meu planejamento. E aí o Espírito Santo dá uma visão para Paulo, e Paulo vê um cara na Macedônia falando, passe por aqui. E Paulo acorda e fala assim, ó, não sei se acorda, como é que foi essa visão, mas fala assim, eu já sei para onde a gente vai. Todo lugar que a gente está tentando entrar, o Espírito Santo tem falado não. Eu também não sei como é esse não, se é uma voz realmente ou se eram empecilhos. Isso a gente não deixa claro, mas o que deixa claro é que Paulo sabia que era o próprio Deus não deixando. Não era assim, o inimigo está na luta, mas a gente vai entrar na Ásia. Não, era o próprio Espírito Santo. E ele vai para a Macedônia. Na Macedônia, Paulo, Silas e Timóteo, eles vão para Filipos. Filipos é uma cidade romana, tipo aonde os aposentados de guerra, né? Os italianos aposentados de guerra vão morar lá. Logo após a guerra, eles vão morar naquela cidade, porque Roma sabia que Roma era um território, era tão grande, né? 1 a cada 4 habitantes do planeta Terra estava em solo romano naquela época. E é sempre um problema os caras da pós-guerra, né? Então era um lugar onde depois Paulo vai escrever aos Filipenses, uma carta muito linda, e lá se enfrentava um problema muito grande dos romanos, desse patriotismo, e todo patriotismo vem junto, o patriotismo em si não tem problema, mas o patriotismo traz junto algumas crenças, algumas doenças da alma, e uma delas é acreditar que a nossa cultura é quase sagrada, e tudo que é contra a cultura da época, os ensinos dos romanos, eles rejeitavam, e vai ser esse o problema que Paulo vai enfrentar lá com seus amigos. Logo no sábado ele vai para um rio para orar, então ele sai da cidade para orar, e ele encontra uma mulher rica, porque ela é importadora e exportadora de tecidos, de púrpura, algo assim, ó, de fina. E é interessante como Deus usa as mulheres ricas, e várias vezes são viúvas ricas ou solteiras ricas. Ali, quando Paulo foi orar à beira-rio, ele encontra essa Lídia e eles começam a conversar. E Paulo vai explicando, e ela já é um discípulo de Jesus, ela já está orando, ela já tinha chegado o evangelho lá, mas Paulo começa a discipular, a falar de Jesus para ela, e ela é batizada ali no rio. E ao ser batizada junto com a sua casa, ela convida Paulo, Silas, Timóteo para se hospedarem na casa dela. Isso daí seria muito ofensivo para a cultura judaica. Os homens conversando com mulheres em público, depois indo dormir na casa delas. Paulo no começo recusa, mas Lídia fala, se você acredita que eu sou convertido em Jesus mesmo, que o que você me batizou aqui é verdade, venha na minha casa, sabe que não vai ter problema nenhum, não é essa aparência que vai dar. A gente já interpreta muito errado esse negócio da aparência do mal, porque isso é uma aparência do mal. 3 homens dormindo na casa de uma mulher, nossa, que aparência do mal. Isso é outro tipo de interpretação que a gente pode conversar em outro momento. Ali Paulo decide ir para lá, e lá se faz a base deles da cidade. Todos os dias tinha uma mulher endemoniada, mas não era aquele demônio assustador de filme de terror. É um demônio que, entre aspas, muitas aspas, trazia benefícios para a cidade. É interessante isso, saber que demônios podem trazer benefícios para a cidade, estava trazendo lucro para muitos líderes ali daquela cidade, políticos, pessoas que comandavam. E essa mulher, ela tinha um demônio que adivinhava as coisas, né? Que traziam assim coisas ocultas, que os demônios iam, vasculhavam. E toda vez que Paulo, Silas passava, aquela mulher falava que aqueles 2 homens eram filhos do Deus Altíssimo. Ela fazia uma palavra que em si a palavra era linda, porque era o que os 2 homens eram, era o que Paulo era, mas tem uma hora que Paulo fica indignado de ver aquela mulher sendo usada diariamente com o demônio que ela tinha, como uma escrava, e ela era escrava dos 2 sentidos, do demônio, mas era uma serva daqueles ricos da cidade,
aqueles homens que comandavam, e aí Paulo fica bravo e expulsa o demônio dela, expulsa o demônio, traz liberdade àquela mulher ela é livre daquele demônio, ela perde esse poder especial de prever. O pessoal, quando vê que seu lucro está indo por água abaixo, eles ficam indignados, arrastam Paulo e Silas e levam à praça para serem julgados, e lá tiram a roupa deles e eles são açoitados. Eles sofrem açoites e vão para a prisão para serem julgados, na verdade, depois, no outro dia, eles seriam julgados, ou eles só quiseram dar uma coça, uma surra, e foi uma surra que, gente, chicoteados não é coisa de brincar, não. Eles foram açoitados. E eles vão para uma prisão, e eles, naquela prisão, os magistrados, os caras que comandavam, mandaram o carcereiro, o chefe ali, né, como se fosse o chefe da prisão, ficar de olho no Paulo e Silas, que ali eram prisioneiros que não podiam escapar de jeito nenhum. Aí o texto fala que quando deu meia-noite se ouvia uma canção. Paulo e Silas estavam orando e cantando. De alguma forma, e eles não deviam ser cantores, então aquela música meio desafinada, mas de homens que foram açoitados, homens que sofreram pelo Evangelho. Eu acho que eles chegaram àquela conclusão mais profunda que eu não tenho, as pessoas geralmente não têm, de que olha o privilégio que a gente tem de sofrer por Cristo. Paulo vai falar em Filipenses 3 exatamente isso. Minha meta é participar do poder da ressurreição e do sofrimento de Cristo. Quando ele tem esse sofrimento, ele participa desse sofrimento, ele celebra, ele fica feliz, ele entra em júbilo de saber que realmente faz parte dos planos do Deus, do Cristo. Ele participou do sofrimento, assim como Cristo foi torturado, ele também foi. Eles começam a cantar e aquilo de certa forma contagia os outros prisioneiros e todos ficam muito tocados com aquela atitude. E logo depois vem um terremoto que quebra as correntes. Deve ter sido naquela região, tinha muito terremoto, e aquela região eles poderiam ter escapado. Quando o prisioneiro vê que tinha tido terremoto e de lá de fora viu que as grades tinham sido quebradas, ele quis se matar. Ele ia se matar porque ele sabia que ele ia morrer no outro dia de forma pior por ter deixado os prisioneiros escaparem, mesmo não sendo responsabilidade dele, um terremoto, né? E aí lá de dentro Paulo fala, não se mate, a gente ainda está aqui, a gente não saiu. Aquele prisioneiro entra lá dentro e vê que não só Paulo e Silas não saíram, porque não tinham nada a dever, mas os outros prisioneiros também não saíram. Aquilo lá, isso sim é algo que é um milagre, não um terremoto abrir as cadeias, né? Eu fico pensando que se sou eu, cara, não dá. Se sou eu saio correndo. Fala aí, Deus ouviu minha música, minha oração, deu um terremoto, fez quebrar e eu vou sair com ele. É isso que Deus quer. Essa é a intimidade que a gente tem que buscar de Deus, que é o que eu falei sobre ele entrar numa cidade ou não, ele ouviu o Espírito Santo mandar um terremoto, abrir as cadeias e ele falar, não é pra gente sair. É pra sair, eu fico pensando, sai! Eu sairia, mas ele fala, não, Deus é maior, ele tem alguma coisa pra gente ficar. Eu fico assim, cara, que impressionante ouvir o Espírito dessa forma. Eu ainda não tenho, eu busco isso. Interessante que aquele carcereiro fica tão impactado que pergunta, como é que eu faço para ser salvo? Eu quero seguir o Deus de vocês. E aí Paulo fala, se você acreditou do seu coração, você e tua casa será salvo. E todos foram batizados daquela casa. E o carcereiro levou os dois para sua casa para eles ceiarem a madrugada toda. Eles fizeram uma festa, dizendo assim, cara, eu confio em vocês não foram, agora vocês vão dormir na minha casa. E o cara deve ter dado a cama dele para Paulo e Silas dormirem, sabendo que Deus estava operando um milagre ali. É impressionante isso, assim, essa transformação dessa casa, desse carcereiro. No outro dia, os magistrados mandaram os soldados soltarem ele, como se fosse, não vamos nem julgar esse cara, manda ele ir. E Paulo fala, não. Paulo e Silas, eles tinham a nacionalidade, o green card de ser romano. Ninguém sabia, todo mundo pensava que ele era apenas um judeu, nasceu lá, mas ele teve isso. Paulo é um cara híbrido, muito usado por Deus, porque ele nasceu em cidades gregas, então ele conhecia Filipe como uma cidade grega, ele era de cidade grega, ele é de descendência de sangue judaico, então ele é um judeu, mas ele tem cidadania romana, ele tem os 3 requisitos, por isso que ele se torna um apóstolo dos gentios com excelência, ele consegue entrar em lugares que
alguém normal, um judeu não entraria. Pedro não faria isso. E ele fala assim, eu quero que esses caras venham, peçam desculpa e nos libertem, porque a gente não foi julgado. A lei da época dizia que qualquer cidadão romano tinha que ser julgado antes de ser torturado, antes de sofrer qualquer tipo de pena. Os outros não. Os outros você já podia dar uma pena rápida. Isso não teria problema porque os romanos falavam, isso não tem nada a ver com a gente. Mas cidadão romano precisa ser julgado pelas leis romanas. As leis romanas que até hoje têm os seus princípios no Brasil, em todo o mundo, do sistema judiciário romano. E aí aqueles homens vêm com medo, pedem desculpa e libertam Paulo e Silas, que voltam para a casa da Lídia, se recompõem, deixam a igreja ali, a base, a igreja, que depois Paulo vai escrever, e continuam a sua viagem. Eu queria destacar isso, que para mim e para você fosse o nosso alvo nessa semana. Ouvir a voz de Deus de tal forma que não só nas coisas ruins a gente tivesse o Espírito Santo, mas que nos revelasse o plano eterno dele. Aquelas coisas do alto que a gente precisa saber. Esse jeito de Deus, do Espírito que Paulo ouvia. Não entra aqui, entra ali. Não sai da prisão, fica. Liberta essa mulher, mesmo aquela com esse dom maravilhoso, essa mulher está sendo escrava e ela precisa ser liberta. Confia nessa mulher, batize-a. Essa mulher chamada Lídia, essa mulher rica, ela vai ser uma das líderes da igreja, pode ir na casa dela. Esse discernimento de ouvir o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo é algo que eu quero para mim e para você. Deus te abençoe. Depois que Paulo e Silas foram torturados e presos, depois passaram na casa de Lídia, montaram a base de Filipe, a igreja lá, né? Eles foram para Tessalônica, que também tem uma carta escrita, aliás tem duas, ali para a igreja de Tessalônica. Lá ele prega o evangelho na sinagoga, muitas pessoas se convertem, muitos judeus, muitos gentios, muitas mulheres ricas. O tempo todo você vai ver que Atos está falando das mulheres ricas, de boas posses. As mulheres, interessante como o evangelho bate forte, as mulheres têm essa sensibilidade. É muito triste ver às vezes a mulher não participando do ministério na igreja, por alguns preconceitos, por uma interpretação errônea. A mulher ela tem que ter ministério na igreja, não estou necessariamente ser pastor ou não é isso que eu estou discutindo, mas que a mulher tem um papel também ali exercendo no corpo de Cristo, tem, e a gente vê isso de Atos do começo ao fim, tem com Paulo sempre chamando gente para trabalhar com ele. E lá ele causa muitos ciúmes entre os judeus. Aquele grupo que sempre persegue Paulo está lá também e eles vão na casa onde Paulo estava hospedado, que era um homem chamado Jason, e eles arrastam para fora e não acham Paulo, mas julgam e eles criam um grande tumulto, expulsando Paulo, Silas, Timóteo daquele lugar, e eles saem, né? Pagam uma multa e saem de lá e vão para uma cidade ali perto, que é Bereia. Os bereanos, você já talvez tenha ouvido falar dos bereanos, porque os bereanos, diferente de todos os outros lugares que Paulo já foi, os bereanos ouviam Paulo e eles não só rejeitavam, aceitavam, eles conferiam no Antigo Testamento se tudo que Paulo falava se cumpria na palavra de Deus. Assim, é muito interessante como Deus nos chama para ser bereanos, né? Às vezes a gente gosta muito do nosso pastor, a gente gosta muito de ouvir alguém, mas é sempre importante porque homens são falhos, homens às vezes vão falar coisas do coração do homem e não de Deus. E o nosso papel como cristão, como discípulo de Jesus, é fazer igual os bereanos. Tudo que a gente ouve, ver se é bíblico, ver se a pessoa não está inventando, ver se... Porque o versículo sozinho, pode ser aqui nesse vídeo, o que for, o versículo sozinho, fora do contexto histórico e literário, né? Histórico é o que está acontecendo na história, quando você tem que ouvir, entender o que está acontecendo, e literário para saber o que veio antes ou depois. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre a tortura do capítulo passado. Esses versículos sem contexto são pretextos para líderes, e líderes usam muito essas coisas para manipular ovelhas. Então cabe a nós ser igual aos bereanos. Os bereanos começaram a analisar e ver que Paulo estava falando algo do Messias, e Jesus era o Messias. Jesus era o Messias, que é o Filho de Deus que veio realmente a salvar a humanidade. Eles começam a acreditar, judeus, gregos, mulheres influentes e ricas, e aí de novo aquele grupo que estava em Tessalônica vem para cá para fazer o mesmo tumulto, e conseguem fazer esse mesmo tumulto, falando que Paulo tem
dado novas leis e tudo mais, e acaba de novo, nessa hora, eles mandam Paulo para o litoral, para Atenas, e escondem Silas e Timóteo. Só que lá em Atenas, em vez de Paulo ficar quietinho, que todo mundo deveria ficar, estou sofrendo perseguição, vou ficar quietinho, Paulo começa a andar, ele fica indignado com tantos ídolos, tantas estátuas de ouro, aquela coisa que deveria ser um ponto turístico, coisa linda, era algo que incomodou Paulo, falando, nossa, quanta idolatria para um judeu, para um cristão, a idolatria tem que ser algo que traga repulsa, essa idolatria, tanto a idolatria ao dinheiro, quanto a idolatria a coisinhas. A gente aqui no Brasil tem muita idolatria, a idolatria de virada de ano com vários ritos que não vêm da parte de Deus. A gente tem a idolatria de estátuas, a idolatria de adorar santos. A gente tem muito tipo de idolatria e essa idolatria trazia indignação a Paulo e deve trazer o meu ao seu, e Paulo começa a ir na praça principal falar de Jesus. E lá era um lugar, Atenas é um lugar dos filósofos, um lugar dos pensadores, todo mundo ali é a tradição grega encarnada, né? Cuspida, escarrada ou esculpida em Carrara dos gregos é ali em Atenas, e Paulo começa a ser ouvido e vem os filósofos falando, cara, vamos para uma reunião que a gente tem dos sábios, né? Que é no Areópago, e lá você vai poder expor, e ele vai lá para o Areópago, e eles falam, tem um homem novo trazendo um ensino novo, a gente quer ouvir aqui, e eles gastavam muito tempo ouvindo para ver se tinha algum conhecimento a mais, tudo que era conhecimento era a forma de se elevar desse mundo material, esse mundo sujo, esse mundo que eles não acreditavam. Chega aqui, amigão, eu tô filmando. Só dá um oi ali, ó, vem cá, calma, cuidado aí, ó. Vem cá, vem cá. Fala assim, oi pessoal. Oi, pessoal. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Lá no Areópago, Paulo decide, ele tem a oportunidade de falar e ele vai falando, é uma das coisas mais bonitas sobre missões. Quem estudou missões se inspira nessa passagem de Atos 17. No Areópago ele faz algo que os teólogos chamam de revelação geral, né? Ele começa com Deus criando todas as coisas. Para o grego, tem um Deus para cada coisa, e ele começa monoteísta, né? Um Deus cria todas as coisas. Ele faz um gancho lindo, que é um gancho com a cultura. Toda cultura tem um gancho de Deus. Ele fala, andando para a cidade eu vi que vocês são muito zelosos, buscam a Deus, e tem um ídolo chamado ao Deus desconhecido, né? Uma estátua. Eu quero falar desse. Nessa ele pega o direito de ser ouvido, aqueles atenienses vão ouvi-lo, e ele vai falando sobre a revelação geral, como Deus criou os céus e a terra, esse Deus deixou no coração do homem essa necessidade de adorar um Deus, da religião, e aí cada homem busca a Deus, ele fala isso é de Deus, para que Deus se faça presente, e ele vai trazendo isso e vai contando sobre o Messias, né, o Cristo que era para vir e que veio para trazer Deus, para salvar da humanidade do pecado, e aí que ele morre numa cruz, que é preciso morrer o santo para que esse mundo pecador seja redimido, e que ele ressuscitou e vai ressuscitar todos em Cristo. E aí nessa hora, tudo para, porque os gregos não acreditam na ressurreição. A ressurreição é uma blasfêmia na filosofia grega, porque a matéria é má. Então, quanto mais você morre e se desprenda, e a gente tem muito dos gregos até hoje, porque a gente tem essa mente do céu de algo como um fantasma, algo como, não tem prazer, não tem comida no céu, não tem sei lá, sexo, não tem nada no céu. O céu é aquele negócio de anjos tocando uma música chata e não sei o quê. Aí o inferno, a visão popular é o inferno tem festa, tem bebida, tem alegria, tem beijo, tem tudo. Então essa visão não é bíblica de jeito nenhum, isso é coisa popular. Aliás, essa visão é grega, né? Do que os prazeres estão no inferno e no céu é um negócio de fantasmas, né? Não material. Por isso que Paulo vai sempre bater o martelo de que a ressurreição é o ato final da salvação.
todos nós vamos ser ressurretos. Alguns na volta de Cristo e outros depois que morreram, todos vão ser ressurretos, não só da nossa alma. O nosso corpo vai apodrecer aqui, mas depois Deus vai restaurar todas as coisas com a ressurreição do corpo, assim como foi de Cristo. Só que isso para os atenienses era algo que muitos rejeitaram, falaram, você é doido. Alguns falaram, a gente ouve depois, não estamos nem com saco para ouvir agora. Mas alguns se converteram, e é interessante como um homem e uma mulher, a Bíblia vai trazer, que se converteram, um era do grupo, né, fazia parte do Areópago, e como Deus sempre deixa os seus discípulos, 1, 2, 3, em lugares estratégicos, e fica um homem de Deus lá, que entendeu que era Jesus o Cristo, o discípulo de Jesus fica lá para influenciar depois de anos com o pensamento cristão, aquele local, Atenas, e aquilo se espalhar pelo mundo também. Tantas coisas o Espírito Santo está fazendo através da vida de Paulo, da vida de Silas e Timóteo, e a gente vê Paulo entrando, falando, as pessoas se convertendo, sempre vamos ter perseguição, sempre vai ter gente querendo ir contra a mensagem do Evangelho, gente de dentro. Vamos lembrar que essa turma, principalmente em Tessalônica e em Bereia, eles eram judeus, eram as pessoas de dentro da igreja, de dentro da religião. Sempre vai ter oposição de dentro da fé, pessoas que estão jogando contra, pessoas que estão empurrando para fora, pessoas que estão trazendo divisão. Não dê ouvido, gente. Principalmente nas redes sociais, no YouTube, pessoas que estão trazendo divisão à igreja. Pessoas que só sabem falar mal do outro pastor, de outros líderes. Não estou falando de gente que mostra os erros teológicos. Isso precisa ter, são profetas. Estou falando de gente que não tem igreja para pastorear, gente que não está fazendo missões, gente que só está querendo aparecer em redes sociais, no YouTube. Não dê ouvidos para isso, porque essas pessoas, elas trazem divisão, elas não estão pastoreando. Cada vez mais segue pessoas que estão pastoreando. É muito bom ver esse processo, que para mim é um dos processos mais inspiradores de missões. Quando você vai, entende. Paulo usa filósofos, sabia? Eu tinha até esquecido de falar isso. Paulo, no seu discurso, ele pega um filósofo, é quase como alguns acompanham meu canal, sabe o colagem, né? Que eu pegava música secular e falo de Jesus no meio da música. Então, Paulo é como se Paulo pegasse uma música, como se usasse uma música do U2, uma música, sei lá, do Chico Buarque, e fizesse esse paralelo para apresentar o Evangelho ao Deus desconhecido. Todo mundo adora alguma coisa. O nosso papel é tirar esse ídolo e colocar o Cristo. Mostrar que é o Deus único que salvou a mim e a você. Que Deus possa te dar a estratégia de poder fazer missões desse jeito, lendo a cultura, sabendo citar os pensadores e apresentando o Evangelho da morte do Cristo e da ressurreição, de uma nova esperança. Deus abençoe eu e você. Semana que vem a gente entra no capítulo 18. Olá, irmãos, e aí, como foi esse estudo maravilhoso? Como você pôde entender tudo isso que foi passado pelo pastor Marcos? O pastor Marcos é uma bênção e por isso tenho, nesta série de estudos, procurado trazê-lo a falar no livro de Atos dos Apóstolos. Bênção mesmo. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. À noite, nós estaremos retornando com um culto abençoado de final de ano. À noite nós estaremos falando sobre os desafios de 2020, que foi colocado para nós em 2020, as lutas que nós enfrentamos, né? As lutas que nós enfrentamos, mas Deus esteve conosco, esteve nos abençoando. Então, às 19 horas, nós teremos o culto presencial no templo da igreja e eu vou chegar até a sua casa com o culto aqui no nosso canal, gravado para você você se alegrar, você ficar feliz e contente com a possibilidade do nome de Deus ser glorificado. Nós queremos desejar a todos vocês um final de ano abençoado. Nós queremos desejar um ano de 2021 sobre a graça e a bênção do Senhor Jesus, sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Portanto, um feliz ano novo. Deixa o Senhor
ficar no comando da sua vida e na vida da sua família durante o ano de 2021, como foi no ano de 2020. Existe expectativa, sempre devemos ter expectativas, e pela fé nós sabemos que Deus estará através do seu Santo Espírito conosco. Que Deus te abençoe, o Senhor derrame graça, bênção sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, muito obrigado a Deus pelo estudo que tivemos, ó Deus, de Atos. O pastor Marcos Botelho continue abençoando este colega, ó Deus, a vida, o ministério do teu servo, derramando bênção e graça sobre a vida dele, como tem sido até aqui. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós e com toda a tua igreja em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, à noite voltaremos às 19 horas com um culto que nós não devemos perder por nada. Está lindo o culto da noite, está abençoador o culto da noite. Fique aí ainda com essa linda música, falando ao seu coração, falando à sua vida, e que Deus esteja te abençoando. Queridos, até o próximo estudo e que Deus te abençoe. Amém. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filhos de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente